O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos cantar de novo o refrão do Salmo, que nos ajuda a rezar nessa liturgia de hoje. A verdade e o amor se encontrarão, se encontrarão. Cante isso, a verdade. A verdade e o amor se encontrarão, se encontrarão. Foi isso que aconteceu com cada um de nós. A verdade e o amor se encontrarão, se encontraram, porque Jesus encontrou cada um de nós. Jesus, aquele que a primeira leitura de hoje nos deu a conhecer como mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores, foi Jesus o mediador entre o Pai e cada um de nós. Ele fez com que nós nos encontrássemos com o Pai do céu. Ele fez com que a nossa verdade se encontrasse com o Pai do céu. E em Jesus, cada um de nós precisa reconhecer-se chamado por Deus, escolhido por Deus, desejado por Deus para uma missão sublime, para algo especial, algo único. Primeiramente, estar com o Senhor, viver com Ele uma relação de intimidade, de amizade, de comunhão profunda, mas depois também tornamos-nos participantes da sua missão, porque a missão, meus irmãos e irmãs, era do Filho. A missão de reconciliar o coração dos homens com o coração do Pai foi a missão confiada ao Filho. Mas nós, por graça de Deus, não por méritos nossos, nós fomos participantes, nos tornamos participantes dessa missão. Então tudo que você faz, desde o em nome do Pai, do sinal da cruz que você traça sobre você, até as obras de apostolado que Deus coloca em tuas mãos, tudo isso é graça de Deus. Tudo isso você faz por participação na missão daquele que recebeu do Pai do céu o dom de reconciliar o coração dos homens com o coração de Deus. Então hoje, quando nós nos colocamos diante dessa liturgia, nós agradecemos ao Pai do céu por aquilo que nós recebemos. Nos tornamos participantes da missão do seu Filho. E o Senhor faz isso quando institui os 12 apóstolos. Foi o evangelho que nós acabamos de ouvir. E meus irmãos e irmãs, a instituição dos 12 é um sinal evidente da intenção de Jesus de reunir a comunidade da nova aliança, baseada no seu sangue, no seu sacrifício. Então, quando nós contemplamos a leitura desse evangelho, nós compreendemos que aqui está um sinal claro de que Jesus quis a sua igreja. Jesus quis reunir os filhos de Deus em comunidade, na igreja. Então,
essa afirmação, essa falsa afirmação de que Jesus não quis a igreja, está totalmente fora daquilo que é a revelação divina. E o ato que Jesus realiza hoje no Evangelho, de escolher aqueles que Ele quis, é um ato da sua vontade. É a expressão da sua vontade, é a concretização da sua vontade. Jesus não queria só na sua mente ou no seu coração, mas Jesus transformou em ato concreto a escolha dos 12, a vontade de querer a sua igreja. Por isso que Cristo e a sua igreja são inseparáveis. Quem quiser contestar essa verdade, que conteste o nosso Papa Emérito Bento XVI, que afirmou isso na audiência geral em 15 de março de 2006, demonstrando para toda a igreja que Cristo quis de fato reunir o seu povo e formou a igreja com o número dos seus discípulos, que somos nós. O Evangelho de hoje mostra a forma como Jesus realiza isso, como Jesus é mediador dessa nova aliança. Ele o faz numa profunda intimidade com o Pai do céu. Vocês ouviram no começo do Evangelho, Jesus subiu ao monte. Isso aqui não é um deslocamento geográfico. Jesus não simplesmente vai ao monte para não escutar barulho, mas Jesus vai e sobe ao monte para escutar o Pai do céu. Jesus sobe ao monte para entrar em comunhão com o Pai do céu. As coisas de Deus são geradas na oração e precisam ser geradas na oração. Tudo o que nós concebemos e fazemos fora da oração não vai para frente. As coisas de Deus precisam ser geradas na oração, na intimidade com Deus. E Jesus gera, porque Jesus constitui os seus 12 numa profunda intimidade com o Pai do céu. Isso nos mostra que tudo o que nós tenhamos que fazer ou decidir nesse dia de hoje, nós começamos do jeito certo, em oração, aos pés do altar do Senhor, na escuta atenta da sua palavra. E diz o Evangelho que Jesus chamou os que Ele quis, expressando a sua vontade, e estes foram até Ele. Houve uma resposta. Por que é que nós podemos ler o nome dos 12 aqui nessa lista do Evangelho? Porque sem uma resposta da parte deles, não existiriam esses nomes. Os nomes só estão aqui porque houve uma resposta. Embora essa resposta tenha sido em momentos insuficientes, essa resposta tenha sido parcial, essa resposta tenha sido falsa, essa resposta não tenha sido total, tenha sido frágil, porque basta ver a vida dos 12, né? E alguns receberam até alguns títulos, filhos do trovão, não sei porquê, né? Que receberam esse título. Por que Pedro fez a experiência da negação, Judas traiu Jesus. Então, meus irmãos, essa resposta, ela é feita no meio dessas limitações, mas os nomes estão aqui, porque eles responderam. Você também deu a sua resposta. Talvez hoje, agora, como você está, sua resposta também seja parcial. Sua resposta também seja limitada, seja frágil. A sua resposta esteja mergulhada no meio de infidelidades e fraquezas. Mas responda de coração ao Senhor. Hoje é sexta-feira, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Coloque o seu coração frágil, a sua resposta frágil, no coração de Cristo. Peça que Ele purifique a sua resposta, peça que Ele purifique a sua fidelidade. E hoje, nós, quando contemplamos esses nomes, percebemos quanta personalidade oposta, né? Jesus conseguiu reunir pescadores, intelectuais, conseguiu reunir ultra-tradicionalistas, ortodoxos, publicanos, pecadores. Veja como Jesus foi capaz, Ele como mediador da nova aliança, Ele poderia ter escolhido só os melhores. Ele poderia ter escolhido um grupo muito mais coeso, um grupo que pensasse igual, que tivesse já o foco tudo direcionado para aquilo. Mas não, Ele quis escolher a diversidade
para demonstrar que a sua igreja é formada na diversidade. A sua igreja é formada nesta comunhão. Jesus foi capaz, no meio dessa diversidade, de formar a comunhão no meio dos seus discípulos. Com certeza, continuaram pensando diferente, continuaram tendo algumas ideias que se divergiam, mas eles estavam unidos por causa de Cristo. Se nós tirarmos Cristo da nossa vida, nós teremos divisão dentro da nossa igreja. Se nós tirarmos Cristo da nossa vida, nós vamos ser partidários. Nós vamos formar os nossos grupos e vamos nos dividir. Mesmo que pensemos diferente, que tenhamos ideias diferentes, nós precisamos estar todos em Cristo, com o coração em Cristo, fiéis a Cristo, porque nele nós encontramos uma forma de, no meio da diversidade, viver a comunhão. Hoje, meus irmãos, peçamos ao Senhor a graça de um dom novo da alegria, porque somos participantes desta vocação, porque recebemos de Deus em Cristo a graça de participar da sua missão. Alguns nomes aqui que foram citados, alguns a gente não conhece muito bem, né? Quando a gente fala de Pedro, a gente conhece muito bem. Quando a gente fecha a lista com Judas, que traiu Jesus, a gente sabe muito bem. Mas alguns nomes aqui, talvez a gente não conheça muito bem a história desses apóstolos. Mas é assim também, porque a nossa vida de fé, algumas vezes, não é conhecida de todos. A nossa vida de fé, muitas vezes, ela é escondida. Muitas vezes, ela passa no anonimato. E não é importante que eu seja conhecido. É importante que eu viva a minha fidelidade a Cristo. Talvez no escondimento da minha missão, você como mãe de família, como pai de família, na sua missão, na sua comunidade paroquial, onde você está, aquilo que Deus lhe confiou, talvez seja no escondimento. As pessoas não vão saber o seu nome, mas o Pai do céu sabe o seu nome, porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou. Abaixe por um instante a sua cabeça. Reconheça-se agora chamado por Deus a uma missão. Reconheça-se agora diante de Deus, escolhido pelo Senhor, escolhida pelo Senhor, para participar da missão de Jesus. Deixe esta alegria tomar conta do teu coração, porque é uma grande graça para todos nós. Deus nos quis. Nós somos frutos da vontade de Deus, do querer de Deus. Nós fomos frutos da ação de Deus que no seu Filho Jesus nos escolheu. Diga no seu coração: obrigado, Senhor, pela graça que eu recebi. Obrigado, Senhor, pela vocação que eu recebi. E peça no seu coração hoje, nesta Eucaristia, o dom da fidelidade. Peça que o Senhor ajude a tua resposta a ser uma resposta coerente, a ser uma resposta total, definitiva, plena. Peça ao Senhor que venha em socorro às tuas necessidades, tuas fragilidades e fraquezas, para que você responda à altura o dom que você recebeu, o chamado que você recebeu. Nós te pedimos isso, Senhor, como comunidade, em comunhão. Somos muitos, somos diferentes, mas somos um no teu coração, porque é o Senhor que realiza esta comunhão, é o Senhor que nos faz. O Senhor nos faz assim, um único corpo. Obrigado, Jesus, por esta graça. Nós te louvamos e te bendizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,